Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Como é que foi o ano de 2025 de vocês aí? Comenta aí embaixo aí, vocês estão no lucro, estão no prejuízo, começaram a investir, como é que tá? Comenta aí depois aí, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui qual que vai ser a minha estratégia aqui em 2026 aqui para ganhar mais dinheiro, tá bom? Qual que vai ser a minha estratégia, todos os detalhes, fica até o final aí para vocês pegar direitinho aí o que eu vou fazer, tá bom? Não é uma recomendação de investimento, mas para mim funcionou e tá funcionando muito bem. Vou fazer algumas adequações aqui. Bora lá então, hein? Fica até o final. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui qual que é a minha estratégia aqui para 2026. Eu já sigo essa estratégia, porém eu vou fazer alguns ajustes, tá bom? E aí eu vou estar compartilhando com vocês agora com esse mapa mental aqui. Então, aqui são os investimentos de 2026 e como que eu vou diversificar essa estratégia e vou compartilhar com vocês aqui o que eu vou estar fazendo aí no ano de 2026. Não é uma recomendação de investimentos, tá? Mas é bem interessante vocês estudarem e entender se faz sentido para você alguma coisa do que eu tô compartilhando com vocês aqui, tá bom? E aí é legal, é sempre para somar, beleza? Tá ok? Então, primeiro de tudo aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o que tem que ter. Fundo de emergência, vou verificar aqui como está meu fundo de emergência, se ele está, fazer o fechamento aqui para ver se ele está rentabilizando direitinho, conforme o planejado, tá ok? E lembrando que ele não entra na minha estratégia de 20% para cada tipo de ativo, tá ok? Então o fundo de emergência não contempla porcentagens aqui, pois ele não é considerado investimento. Eu preciso apenas o quê? De liquidez e cobrir a inflação, tá ok? Então como que aqui eu vou planejar aqui meu fundo de emergência, né? Verificar se ele está atingindo as minhas expectativas. Ele tem que contemplar aqui 12 meses de renda, tá ok? E aqui eu vou dividir ele em duas situações. Eu vou dividir ele aqui 50% em um CDB de liquidez diária, 100% do CDI e 50% aqui em Tesouro Selic, aqui no caso D+2. Eu tenho aqui, e outra para diversificar, tá ok? Lembre-se, nunca deixe os ovos na mesma cesta. Aqui eu tenho de liquidez diária e aqui normalmente eu tenho D+1, D+2, tá ok? Então esse daqui é o fundo de emergência, vou conferir como que ele rentabilizou em relação à inflação, tá ok? Então aqui o fundo de emergência, belezinha. Opa, já dei um spoiler ali das minhas criptomoedas, mas vamos lá para o topo. Então, a primeira parte aqui dos meus 20% aqui de investimentos vai ser a parte de renda fixa, tá ok? Então eu tenho aqui algumas estratégias que eu vou seguir, tá? Verificar aqui como é que tá as porcentagens aqui dentro desses ativos. Então eu vou trabalhar aqui com o CDB, aqui 100% do CDI com a liquidez diária. Isso daqui em banco confiável, no caso aqui eu utilizo o Itaú, mas entre lá no Banco Data e avalie o seu banco em relação ao índice de Basileia, pessoal. Eu já expliquei o que é índice de Basileia aqui lá num vídeo lá atrás, quando eu tenho que escolher os meus lugares onde eu vou investir, tá bom? Para ver se ele realmente, a instituição ela é saudável, tá bom? Então eu por acaso aqui, esse tipo de investimento aqui, eu utilizo o Itaú, eu gosto dos bancões, tá bom? E aí eu tenho também, eu vou ter uma parte aqui do Tesouro Selic, ambos aqui para curto prazo, tá bom? Então tem aqui o site do Tesouro Direto, tá ok? E para o longo prazo, o Tesouro IPCA, ele tá dando muita oportunidade, então tem IPCA mais 5, IPCA mais 7, IPCA mais 8, tem várias oportunidades aqui, porém ela para longo prazo. Então é uma renda fixa sim, mas eu vou capturar a rentabilidade dela apenas lá no final, ou
com a marcação a mercado, tá ok? Conforme a taxa Selic for caindo, o meu título ele vai se valorizando, eu ganho com a marcação a mercado, tá ok? Então verifiquem lá no site do Tesouro Direto, porque ele oscila, isso não é para curto prazo. Ou você captura a rentabilidade com marcação a mercado, ou você segura o título até o final, tá ok? Beleza? E aí eu tenho aqui a parte do caixa, que precisa ter caixa, tá bom, pessoal? Sempre tem que ter caixa. Meu caixa ele tá abaixo, eu preciso trabalhar isso melhor, tá ok? Então esse daqui é um dos objetivos que é os 20%. Como que eu vou deixar meu caixa? Mesma coisa. Eu tenho caixa aqui para ativos do mundo real, que no caso é investimentos aqui do dia a dia, tá bom? Como que eu vou trabalhar ele? Eu vou trabalhar aqui com o Tesouro Selic, 50%, tá bom? Com o Tesouro Direto. E vou trabalhar aqui no CDB de liquidez diária, aqui 50% também, em banco sólido. Então, repetindo, estou utilizando o Itaú para reforçar o meu caixa, tá ok? E tenho aqui também a parte do meu outro caixa, que é o meu caixa de criptomoedas, tá bom? Meu caixa de criptomoedas eu vou utilizar aqui o SDC e o USDT, que são os stablecoins. Então, como que eu vou dividir ele aqui, pessoal? Vou trabalhar ele aqui com empréstimos na plataforma da Aave, tá bom? E aqui empréstimos na plataforma da Camino. Eu deixo meus dólares lá rentabilizando, tá ok? Então assim que eu vou trabalhar com os meus 20% aqui de caixa na parte de cripto. Então eu divido aqui em cripto e ativos do mundo real, tá bom? Vamos para o próximo aqui, fundos imobiliários, que são meus outros 20%, pessoal. Como que eu divido eles? Isso aqui já está montado, tá ok? Tá montado. Então eu divido ele 80% aqui em fundos perenes, tá bom? E aqui fundos que merecem um pouquinho de atenção, que eles têm um pouquinho mais de risco. Quem são esses caras? Os fundos perenes aqui, pessoal, é mais focados em tijolos, logística, shoppings e também fundos imobiliários híbridos. E os que merecem um pouco mais de atenção, que eles têm uma rentabilidade um pouco maior, porém eles têm um pouquinho mais de riscos, são os fundos de papéis, os fundos agro, que são os FIIs agro, e os FOFs aqui, que são fundos de fundos, que podem ou não se repetir se tiver algum fundo aqui que está dentro, algum desses daqui da parte dos fundos perenes que possivelmente podem estar aqui dentro, tá ok? Então são fundos que estão um pouquinho mais arriscados aí, fundos aqui de papéis agro e FOFs, tá bom? E aí, falando aqui das minhas ações, os outros 20%, eu vou dividir aqui em duas situações. 5 setores perenes, isso também já está montado, que são 16% aqui em cada setor, que contabiliza aqui 80% do que eu tenho em ações, tá? Então, eu dividi eles aqui em 5 setores, e aí o que eu faço? Eu pego ações para eu receber dividendos em todos os meses. Então, eu divido aqui 16% em cada um, tá bom? Para eu contabilizar aqui os meus dividendos aqui dentro dos setores de energia, telecomunicações, saneamento básico, bancos e seguros. Aqui que são fundos perenes. Se porventura vir alguma crise, esses setores aqui dificilmente são impactados, pessoal. Então, são fundos perenes, né? Tá bom? E aí eu tenho a minha outra parte aqui que isso não tem, eu vou montar, tá bom? Então 80% aqui em cima, tá? Aqui no Brasil. E eu tenho aqui 20% aqui em ações americanas, que eu vou utilizar uma estratégia diferente, que eu vou comprar ações aqui que estão dentro da blockchain, mas não agora porque está com baixa liquidez, tá bom? De uma estratégia que eu chamo aqui de X-Stocks. Então, são ações americanas que estão dentro da blockchain, tá bom? Então, são ações de tecnologia e tudo. Tem ações que estão muito altos ali, o preço, por isso que eu também tô esperando, mas dentro da blockchain. Então, eles são como se fossem tokens que representam essas ações. Dá para fazer pool de liquidez, dá para fazer também a compra do ativo e você holdar ele, tá bom? Aí aqui agora tem aqui os meus 20% aqui que são de criptomoedas e eu vou dividir eles aqui como, pessoal? 40% aqui em Bitcoin, tá bom? Hold de Bitcoin. Eu tenho aqui
Isso daqui eu estou montando também ainda, porque a gente está entrando aqui em um período meio complicado que pode ou não entrar em bear market. Estamos aguardando para ver se o ciclo é quebrado ou não por causa dos institucionais e ETFs que entraram aí com muito dinheiro, tá bom? Mas tecnicamente o ciclo, o último ciclo, ele já acabou. Estamos aí aguardando, tá bom? Para ver para onde o mercado vai para tomada de decisão. Enquanto isso, estou montando esse caixa. Como que eu vou montar esse caixa aqui, pessoal? O SDC e o SDT em stablecoins, tá bom? Então aqui mesma coisa, empréstimos na Aave, tá? Que é a maior plataforma de empréstimos que tem dentro do mercado de criptomoedas, e empréstimos na Kamino. Então aqui mais focado na rede da Ethereum e aqui na rede da Solana, tá ok? E aqui eu tenho a outra parte, né? Deixa eu me ver aqui, beleza. Hold, caixa e os 20% aqui eu tô para não ficar fora do mercado, porque quem tá no mercado de criptomoedas não gosta de ficar fora. 20% aqui eu vou dividir aqui em pools de liquidez aqui com um range largo, tá ok? Então um pouco aqui na rede da Solana, aqui com uma pool de Sol e o SDC na plataforma da Raydium, que eu tenho um vídeo aqui mostrando na minha playlist. Aqui na Uniswap eu tenho aqui 3 pools aqui na rede da Arbitrum, tá? Pool de Ethereum e Solana, papai com mamãe ali, tá? Tokens grandes ali, bem tranquilos, entendeu? Que eu confio neles. Aqui na plataforma da Uniswap, tá? Aqui na rede da Base também, aqui outra pool de Ethereum com o SDC, aqui na Uniswap também, e também na rede da Arbitrum aqui, para fazer preço médio aqui, eu já mostrei como eu fiz essa pool aqui, e aí eu quero aguardar o mercado como que ele vai reagir, também para ver se eu injeto mais ali BTC na plataforma da Aave para pegar dinheiro como colateral e abastecer aqui, adicionando liquidez aqui nessa pool, tá bom? Então eu estou analisando aqui on-chain, no último vídeo que eu mostrei, tá bom? Se o Bitcoin ele perde ali o True Main Price e vai buscar o Realized Price para eu começar a fazer meus DCAs ali, calibrando ele para acumular satoshis, tá ok? Tá bom? Então isso daqui na Uniswap, tá? E eu tenho uma outra pool aqui na rede da Solana de Sol com CBBTC. Então é uma pool também para eu estar exposto na rede da Solana, que tá me gerando aqui até o momento 2% aqui ao mês, tá bom? Na plataforma da Orca. Isso daqui é variável, não é uma garantia, pode ser que aumente, pode ser que caia, mas por enquanto tá indo muito bem. Trabalhei com hand bem largo, então tá bem tranquilo aqui essa pool, tá bom? Então eu vou utilizar essa estratégia aqui, pessoal, para os meus investimentos aqui em 2026, beleza? Pessoal, e aí, você gostou da minha estratégia? Bastante coisa, né? Parece complexo, mas depois que você monta, você consegue gerenciar isso daqui muito fácil. E é só acompanhar o canal aqui, pessoal, que vocês vão pegar a manha muito rápido disso daqui, tá bom? Então, tem de tudo aqui, pessoal. Tem fundo de emergência, que eu já falei, tem renda fixa, tem ações, tem fundo imobiliário, tem cripto, que eu tô mergulhando muito, todo dia uma novidade, tá ok? Então não se esqueça aí de acompanhar a gente, pessoal. Muita gente assiste o nosso canal aqui, mas não se inscreve. Então, se vocês pudessem se inscrever, ajudaria bastante o projeto da gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo aqui os comentários. E dá um like aí se vocês gostaram também, tá? Vou avaliar tudo isso daí para rebalancear minha carteira de 25 e avançar 2026 com tudo, beleza? Obrigado, pessoal, um forte abraço e vamos pra cima, tamo junto, é nóis, bora, valeu!